Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o risco Tarcísio, tá? Por quê? Porque o Alexandre de Moraes fez uma coisa esses dias, além de todos os absurdos que ele fez, além da colocação de tornozeleira no Bolsonaro, enfim, além de todos os absurdos que ele fez normalmente, ele fez mais um absurdo em que ele oficiou o Tarcísio, perguntando se ele estaria no tal reunião do golpe. Por que isso é preocupante? Isso é preocupante por duas coisas. Tá? O motivo que o Alexandre de Moraes deu para isso seria uma declaração do advogado Schiquini durante o interrogatório dele do Mauro Cid, né? Em que o Jeffrey Schiquini ele fez uma pergunta, mas o objetivo dele era justamente obter a resposta não do Mauro Cid. Todo mundo sabe que o Tarcísio não tinha nenhuma lógica de estar lá nessa reunião e coisa e tal. Mas o Alexandre de Moraes aproveitou isso, por quê? Porque ele quer dar um recado para o Tarcísio. Ele e a isentosfera toda, né? Vocês sabem, o que a gente está brigando não é com o PT, a gente está brigando com a isentosfera, né? O Alexandre de Moraes, ele tá lá, ele quer voltar o PSDB, o PSD, né? A galera ali da centro-esquerda lá de São Paulo, né? Então, o que aconteceu nessa história foi justamente que o Alexandre de Moraes viu uma oportunidade de mandar um recado para o Tarcísio. O Tarcísio tem ficado muito do lado do Bolsonaro. E não foi só o Alexandre de Moraes que deu esse recado, não. Vários jornais falaram que é o teorema do Tarcísio. Aliados de Tarcísio veem erro político dos Bolsonaros. Tarcísio cobra eleições livres, mas já elogiou a urna eletrônica, não sei o que lá. Tá todo mundo querendo que o Tarcísio abandone o Bolsonaro. O Tarcísio não abandonou o Bolsonaro. Mas vamos entender essa história aqui, porque isso daqui revela um risco muito grande. O Alexandre de Moraes, em última análise, está dizendo que, olha só, se o Tarcísio não abandonar o Bolsonaro, vai chegar 2026 e ele vai ser proibido de concorrer também. Essa notícia foi sugerida por Colegial Libertária, Anne do Grock é dentro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, então vamos entender o que aconteceu exatamente, né? Vocês sabem, o Alexandre de Moraes está correndo com o processo do, entre aspas, golpe. É o processo mais rápido da história do Supremo Tribunal Federal, é o processo mais rápido da história da justiça brasileira. Estão queimando etapas como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque todo mundo sabe que isso é uma corrida contra o tempo, eu já falei para vocês. À medida que vai chegando 2026, o Alexandre de Moraes vai tendo menos apoio político lá em Brasília para essas lambanças dele, e ele sabe que ele tem que condenar Bolsonaro rápido, ele tem que prender Bolsonaro rápido, impedir Bolsonaro de concorrer, de fazer as coisas todas. Essa é a tragédia no final das contas, né? Tá com uma correria enorme, o cara não quer parar para nada, né? E aí, tá fazendo, nesse momento, ele tá fazendo as oitivas das testemunhas da defesa, e o Mauro Cid é uma dessas testemunhas, né? E aí, em determinado momento, o Schiquini questionou o Mauro Cid nesse depoimento se o Tarcísio esteve com Martins em uma reunião no Palácio da Alvorada em 2022, na qual dele teria se discutido a conhecida minuta do golpe, né? Moraes, na ocasião, reforçou que o governador não é investigado e que o advogado fazia uma insinuação. E o Schiquini respondeu: não estou insinuando nada, não ponha palavras na minha boca. Isso daqui é chamada defesa técnica. Ele estava querendo que o Mauro Cid respondesse não, porque, né, de fato não estava, não tem nenhuma lógica isso daqui. Mas é o fato que ele estava querendo trazer essa resposta, né? Isso foi na segunda-feira, dia 14. Né? Na quarta-feira, dia 16, teve uma outra briga do Schiquini com o Alexandre de Moraes, né? O Schiquini estava interrogando o Gonçalves Dias sobre as tropas de prontidão no dia da invasão do prédio dos Três Poderes. Aí o Alexandre de Moraes falou aqui, olha o que o Alexandre de Moraes falou: doutor, quando os golpistas chegaram, porque não são vândalos, são golpistas, inclusive já condenados, as imagens são muito claras, o senhor deveria ter acompanhado, disse Moraes ao interromper o advogado, né? E aí o Schiquini provocou o Alexandre de Moraes: quais imagens? Aquelas que desapareceram ou aquelas disponíveis de forma seletiva, né? Porque, exatamente, né, a questão toda é as imagens que sumiram das câmeras lá do Ministério da Justiça, foram todas surrupiadas, e algumas só que foram liberadas, aquelas que eram interessantes para a acusação da esquerda, né? A gente sabe dessa história, o Flávio Dino deu um jeito de sumir com as imagens todas, né? A resposta do Alexandre de Moraes foi imediata: o senhor está acusando alguém de ter feito as imagens desaparecerem? Schiquini alegou ter proferido uma afirmação genérica. Foi então que Moraes completou: porque eu já estou oficiando o governador Tarcísio para informar suas acusações de ontem. O senhor quer que eu informe mais alguma autoridade sobre suas acusações e coisa e tal?
Então, claramente, o que o Alexandre de Moraes queria fazer aqui é colocar o Chiquini numa situação ruim, indispor ele com o Tarcísio e com outras pessoas, nesse caso, quando o Chiquini está fazendo o papel dele, que é defender o Felipe Martins, no final das contas, com uma defesa técnica, né? Enfim, mas o Alexandre de Moraes enviou, de fato, esse questionamento para o Tarcísio, né? O Tarcísio respondeu, negando ter ido à reunião sobre golpe após Moraes falar em notificá-lo. Não teve, não tive reunião nenhuma, já está dito isso daqui, né? Agora, esse é o ponto no final das contas. Isso daqui serviu para o Moraes dar também um alerta no Tarcísio, né? Porque vocês sabem, o Tarcísio é Bolsonaro. Ao contrário, eu sei que tem muito bolsonarista que não gosta do Tarcísio, que acha que ele está ligado ao PSD, que não sei que ela é gente que tem interesse em algum outro candidato, alguma outra pessoa no lugar como candidato do Bolsonaro ano que vem, mas o fato é que o Tarcísio é Bolsonaro, sim, nunca questione a lealdade dele, né? Inclusive, hoje, com a busca e apreensão em Bolsonaro, ele publicou aqui, ó, coragem é um atributo de quem conhece Jair Bolsonaro, sabe que nunca ele falhou. Não faltou quando atentaram contra sua vida, não faltou para lidar com crises sem precedentes que o país passou quando ele era presidente, não faltou para defender a liberdade, valores, ideais e combater injustiças, e não vai faltar agora, porque ele sabe que seguiremos ao seu lado. Não conheço ninguém que ame mais esse país, que tenha se sacrificado mais por uma causa como o Jair Bolsonaro. Não imagino a dor de não poder falar com o filho, mas se humilhações trazem tristeza, o tempo trará a justiça. Não haverá pacificação enquanto não encontrarmos um caminho do equilíbrio. Não haverá paz social sem paz política, sem visão de longo prazo, sem eleições livres, justas e competitivas. O que ele quer dizer com eleições livres, justas e competitivas? Evidentemente, eleições que o Bolsonaro participa. A sucessão de erros em que estamos vendo agora afasta o Brasil do seu caminho. Ele está muito certo, ele evitou criticar o Alexandre de Moraes. E eu já falei para vocês porque eu acho que isso é correto. Não adianta. É uma besteira para ele agora comprar briga com o Alexandre de Moraes. Deixa ele tomar posse para depois fazer isso. Ele está do lado do Bolsonaro, esse é o ponto importante, né? E aí, muita gente se pega nisso, não porque o Tarcísio não bate no Alexandre de Moraes. Amigo, a gente já bate nele. E muda o que nessa história? Vamos supor que o Tarcísio batesse no Alexandre de Moraes. Ia mudar o que nessa equação no final das contas, né? No final das contas não ia ajudar nada, ia queimar ele, porque o que o Alexandre de Moraes falou aqui, em última análise, é exatamente essa ameaça. Se ele se voltar, se ele se mostrar muito bolsonarista, ele vai ser colocado no inquérito do golpe também, vai ser proibido de concorrer também e vai fazer esse tipo de coisa toda. Isso daqui é um recado para o Tarcísio. Eu sei que o Alexandre de Moraes aproveitou a ocasião lá do Chiquini e coisa e tal para fazer, mas ele queria mandar esse recado mesmo. Porque não é só ele que está fazendo esse recado. Olha aqui, ó. O teorema de Tarcísio trata-se de uma regra lógica. Isso aqui é uma opinião do Estadão, então um editorial do Estadão. Quem se entrega a Bolsonaro se emporcalha de golpismo e não ganha do ex-presidente nada além de desprezo. Mas Tarcísio tem uma opção, esconjurar Bolsonaro. Tarcísio só tem uma saída, tem que abandonar Bolsonaro, não pode ficar do lado do Bolsonaro. Sendo que o Tarcísio já apoiou o Bolsonaro, não tem essa, né? Esse post aqui é do dia 18, essa coisa toda aqui é do dia 16. Ou seja, depois dessa coluna do Estadão, o Tarcísio já deixou claro que não vai abandonar Bolsonaro de maneira alguma, até porque ele sabe que quem tem voto no Brasil é Bolsonaro. Ele tem voto por causa do Bolsonaro. Se ele abandonar Bolsonaro, ele não vai ter mais tanto voto assim, né? Aí o cara aqui fica chorando, um monte de coisa, né? Ah, o teorema de Fermat... É uma palhaçada isso daqui, cara. Eu fico imaginando o idiota do estagiário que escreveu essa porcaria, né? O teorema de Tarcísio foi mais simples. Assim como 1 é igual a 2, quem entrega a alma a Jair Bolsonaro vale 0 para ex-capitão e sua família. O que não é verdade. Tem um monte de gente que continua leal a Bolsonaro e é muito valorizado por ele. E o Tarcísio é uma dessas pessoas, inclusive, né? E aí tá dizendo aqui não, que o Tarcísio precisa... Aqui, ó. Tarcísio ficou no pior de 2 mundos. Primeiro, saiu-se mal no teste de fé democrática ao apoiar golpismos de Bolsonaro. Depois foi reprovado no bolsonarismo, porque após alguma hesitação... E, de novo, tem pessoas dentro do bolsonarismo que não gostam do Tarcísio? Até tem. Mas eu vou te falar um negócio. Ó, uma bolhazinha desse tamanhozinho, tá? Não faz diferença. Você pode ver nas pesquisas de opinião. Essas pessoas que não gostam do Tarcísio não fazem diferença. O Tarcísio é Bolsonaro e continua sendo Bolsonaro e não vai mudar isso nesse meio tempo, até porque ele próprio tem deixado claro nisso daí. O que está acontecendo é exatamente isso, um esforço do Alexandre de Moraes
da imprensa, da centro-esquerda, do pessoal ali do PSDB, do PSDB, do PSD e do PSDB, de tentar soltar o Tarcísio do Bolsonaro. Eles acham que o Tarcísio sem Bolsonaro vai ter voto. Não vai. Se o Tarcísio sem Bolsonaro vai ser só mais um, como qualquer outro que tem aí. O Tarcísio sabe disso, não faz diferença nenhuma no final das contas, né? Esse é o dilema desse pessoal. Eles continuam tratando o Bolsonaro como um acidente de percurso. Ah, não, foi um desvio. Não, teve um disparo em massa de WhatsApp que convenceu as pessoas a gostarem do Bolsonaro. Mas agora acabou, agora não vai ter mais isso. Acabou o Bolsonaro, tá preso, acabou. Como se fosse uma pedra no caminho. E não é isso, meu amigo, não é isso. Esse pessoal está perdido na história porque justamente não é isso que está acontecendo, né? Aqui, ó. Tarifaço. Aliados de Tarcísio, veio o maior erro político dos Bolsonaros, né? Então os aliados de Tarcísio, a gente sabe quais os aliados de Tarcísio. O Tarcísio tem aliados no PSD? Tem, cara, tem o Kassab, tem um monte de gente ali que é aliado do Tarcísio. Isso quer dizer que o Tarcísio seja ruim? Não, isso quer dizer que o Tarcísio é esperto. Ele trouxe essas pessoas para governar São Paulo. Isso quer dizer que ele vai ceder essas pessoas? Não, tanto que ele cagou para esse recado aqui que o pessoal deu, também no dia 16, e hoje, dia 18, falou que, olha só, todo lado do Bolsonaro, estamos juntos, Bolsonaro. Ou seja, esses aliados, entre aspas, do Tarcísio, que a gente sabe quem são, querem que Tarcísio abandone Bolsonaro também. E não vão conseguir, a verdade é essa, né? Aqui, ó. A Folha de São Paulo, não porque Tarcísio cobra eleições livres, mas já elogiou a urna eletrônica e a justiça eleitoral. E o que tem a ver o cu com as calças nesse caso aqui? Porque, de novo, qual que é a crítica do Tarcísio nesse caso? É o fato de que o Alexandre de Moraes e essa turma toda do PSDB, da Folha de São Paulo, o senhor Fábio Zanini e tantos outros por aí, estão querendo uma eleição sem Bolsonaro ano que vem. É isso que eles querem. Igual o Maduro queria uma eleição sem a Corina Machado, igual o cara lá da Nicarágua, o Daniel Ortega, queria uma eleição sem um monte de oposição, prendeu a oposição toda, igual o Putin lá, todo mundo que tinha na oposição lá da Rússia, que podia fazer alguma sombra ao Putin, todo mundo foi para cadeia. Poucos sobraram, tá? Poucos sobreviveram à cadeia lá na Rússia. Então, ou seja, é exatamente isso que eles querem. O que o Tarcísio criticou é isso, não tem nada a ver com urna eletrônica. O Tarcísio tem uma opinião igual a minha na urna eletrônica. Duas coisas. Primeiro, não tem nenhuma evidência de fraude em urna eletrônica em 2022. Nenhuma evidência. Segundo, criticar a urna eletrônica é burrice. Burrice. Ah, o Bolsonaro critica a urna eletrônica. Pois é, alguém devia falar para o Bolsonaro para parar de cometer esse erro. Porque se você convence as pessoas que acreditam em você de que a urna eletrônica não serve para nada, você está pedindo para essas pessoas não irem votar. Se você está pedindo para essas pessoas não irem votar, vai chegar o domingo da eleição, elas vão olhar, e caramba, solzão, né? Vou pegar uma praia. Ah, votar nada, para quê? Aquela maquininha lá, se aperta os números lá, quem decide vai ser o TSE mesmo. O Bolsonaro me falou isso, é o TSE que decide mesmo. Então não vou votar não, vou para praia. E aí você se ferra na eleição. É o que eu falo para vocês esse tempo todo. Esquece essa crítica à urna eletrônica. Não teve nenhuma, zero evidência de fraudes. Eu entendo deste assunto, eu estudei a coisa toda. Me mandaram milhares de informações, de arquivos e coisa e tal. Eu vi as lives do Ser e Medo, vi aquelas porcaria toda. Um monte de suspeita. Ai, porque olha o número estranho. Olha como é que esse gráfico é estranho. Gráfico estranho não prova porcaria nenhuma. Não tem nada de errado nas urnas eletrônicas. O problema, o que teve de errado na eleição de 2022 foi o dedão do TSE proibindo qualquer coisa que fosse a favor da direita e liberando qualquer crítica do lado da esquerda. Isso é que é o ponto fundamental da história, não as urnas eletrônicas. Larguem o pé dessa crítica, né? Então o Tarcísio está corretíssimo. Ele quer eleições livres em 2026, como eu quero eleições livres em 2026. Ou seja, com Bolsonaro concorrendo. Isso é uma eleição livre, com a oposição representada na urna. É isso que é democracia.